Tua Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo 5, nós vamos meditar no que está escrito no versículo 12 até o 16. Hoje, o tema da minha mensagem é mentiras que nos fazem tirar do foco. Mentiras que nos faz tirar do foco. Muito bem. Existe uma demanda muito grande, dia a dia, de pedidos de oração. Todos os domingos, os cultos de terça, qualquer dia que você fizer, qualquer reunião, você vai receber um pedido de oração. E isto é bíblico. Não é errado, não é pecado você pedir oração. É importante você pedir oração. São pedidos diversos, de resolução de problema, pedido de cura, libertação, de uma porta para se abrir, de uma situação na justiça, e tantos são os pedidos que nós temos ouvido. Nós ouvimos aqui hoje seis testemunhos, e você pôde perceber que alguns dos testemunhos, por exemplo, do Leandro principalmente, que o Leandro, ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo, não é? Mas, na sua casa, com certeza, ele falou, Deus, tem misericórdia de mim, 2 multas. Mas o cara está falando, e ele está bravo com o cara, e ele não está entendendo nada, mas lá na casa dele, ele pediu misericórdia para o Senhor. A nossa irmã, que falou, acho que por último aqui, não, por último não, a penúltima, também orou e pediu que ela queria trabalhar ali, mas daqui a pouco já não estamos acreditando. Isso faz parte do ser humano, de você pedir, de você interceder, de você colocar o teu nome, mas parece que chega uma hora que você deixa de acreditar. É verdade isso? É assim mesmo? Funciona assim? Né? E passa ano, passa semanas, meses e não acontece. E você insiste, você bota o teu nome e você não vê acontecer. E a pergunta que se faz é, por que não acontece? Por que o que nós lemos aqui no versículo 12, 13, 14, 15, 16 não acontece? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, né? E crescia a multidão de crentes, de homens, de mulheres, e agregados ao Senhor, ao ponto de levar os enfermos pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas para que a sombra de Pedro pudesse curá-los. Então, o texto não diz que a sombra curava, de forma nenhuma. Não existe isso na Bíblia, que a sombra de Pedro curava. Não existe isso. Mas eles botavam lá crendo que pudesse acontecer. E a pergunta que se faz, Deus mudou? Será que o Espírito de Deus que atuou há 2000 anos, 2023 anos atrás, ele deixou de operar? Ele se cansou? Ele foi dormir? Ele foi descansar? Ele foi tirar umas férias? Não. É interessante que Jesus, no capítulo 8 de João, no versículo 44, ele vai falar uma palavra dura para os fariseus. E ele fala assim, o diabo, ele foi homicida desde o princípio. E não se apegou à verdade. Ou seja, nunca falou a verdade. Pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua. Pois é mentiroso. E ele é o quê? O pai da mentira. Jesus está falando isto, e ele chega a dizer para aquele povo que vocês são filhos do diabo, o pai da mentira. Muitas vezes nós deixamos de receber as bênçãos vindas de Deus, porque muitas vezes estamos dando ouvido a quem? Ao pai da mentira. Mas como é isso, pastor? Eu estou dando ouvido ao pai da mentira? Eu vou provar para você. O que eu entendo é que na Bíblia não há nenhum registro de alguém que se chegou a Jesus ou os apóstolos e não receberam aquilo que eles pediram.
Eu não estou aqui dizendo que Deus agora é obrigado a dar aquilo que eu quero. Não estou dizendo isso. Não. Existe curas, milagres, que existe um processo de Deus. Deus muitas vezes permite que nós passamos por um processo para atingirmos aquilo que nós queremos. Ou muitas vezes nós queremos e não é da vontade de Deus. Então não vai acontecer. Mas muitas vezes são coisas simples que não acontecem na nossa vida. Nós precisamos crer piamente no que o escritor de Hebreus disse. Ele falou, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será para sempre. Ele não mudou. Ele não é outro, ele é o mesmo. Ele é o mesmo Jesus. Mas nós estamos muitas vezes dando ouvido ao pai da mentira. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, ele faz um alerta para a igreja de Cristo. Ele diz assim, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu creio que o principal motivo é esse. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu tenho medo que vocês também sejam enganados como a serpente enganou com a sua astúcia Adão e Eva. E vocês sejam corrompidos pelos vossos sentidos. Que sentido? O sentido de dizer não vai dar certo. Não vai acontecer. Mas por quê? Porque alguma coisa foi incutida na sua mente para você não acreditar que é possível acontecer um milagre na sua vida. Que é possível acontecer um milagre na vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu parente, ou de quem quer que seja. Você deixou de acreditar. A palavra não tem mais sentido, é isso que Paulo está dizendo. Eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, você também seja enganado. O pai da mentira tem nos afastado da simplicidade que há em Cristo. Como? Nos enganando. Que simplicidade que é esta? Que simplicidade que é esta que Paulo fala aqui? Quando você começa a olhar os milagres de Jesus, quando você começa a olhar os milagres feitos pela mão dos apóstolos, você não vai ver de forma nenhuma estratégia mirabolante. Não. Pedro está subindo para adorar ao Senhor e ele vê lá aquele coxo que estava lá há anos. E ele passou por aquele coxo muitas vezes. Mas agora não era aquele Pedro medroso, mentiroso. Era o Pedro cheio do Espírito Santo de Deus. E quando ele olha para aquele homem, ele diz, olha para mim, olha para mim. Não que Pedro tivesse o poder, mas o poder estava nele. O Espírito Santo estava sobre ele. O que eu preciso, o que você precisa, é que o Espírito Santo esteja sobre você. É que você creia que a Bíblia diz que o Espírito Santo mora em nós. E quando o Espírito Santo mora em nós, nós vamos falar para o paralítico, olha para mim, não porque eu faça, mas porque o Espírito de Deus está sobre mim. E ele fala, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o cara levantou e saiu, entrou pelo templo, pulando e glorificando a Deus. Ou seja, deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos muitas vezes sendo enganados. E o pai da mentira diz, Deus realmente cura, Ele faz milagres, mas não é qualquer um que recebe. Ele então faz uma lista de mentiras. E as pessoas, inclusive cristãos, acabam desistindo porque acreditam na mentira dele. Muitos estão deixando de receber o que busca, porque estão dando ouvido a quem? Ao pai da mentira. E quais são essas mentiras? É por isso que hoje o tema da minha mensagem é mentiras que nos tiram do foco. E muitas vezes nós estamos acreditando na mentira do diabo. Alguém diz que quando uma pessoa mente, ela mente e a mentira acaba virando verdade. Mas é mentira do diabo.
Nenhuma mentira vira verdade. O que faz a mentira virar verdade é nós mesmos, que acredita tanto na mentira que ela vira verdade para nós. Mas hoje eu quero expulsar esse espírito de mentira do nosso meio. Eu quero que você se aposse da promessa de Deus sobre a sua vida, independente daquilo que você pede, daquilo que você clama. Deus é poderoso para tirar da sua mente essa coisa que está incutida, que diz: eu não vou conseguir, não é para mim, não vai dar. Em nome de Jesus, eu repreendo pela palavra de Deus. Qual que é a mentira que ele fala? Primeira coisa, você não merece. É a primeira grande mentira do pai da mentira. O que você está fazendo para merecer isso? Ele quer convencer as pessoas que até existe milagre, mas você recebe se você for bonzinho. Se você todo mês dá uma cesta básica lá no asilo dos velhos. Se você botar a mão no bolso e ajudar alguém lá no sinal. Se você for um cara legal. Pode ser até que você receba porque você é legal. Irmãos, deixa eu dizer, ninguém recebe nada pelas obras. Não, não. Obra não nos leva a nada. Justiça própria, ou seja, pela lei, nós não chegamos a lugar nenhum. Por isso que Gálatas, Paulo escreveu no capítulo 3, versículo 5, ele diz: aquele que vos dá o Espírito é o que opera milagres entre vós. Acaso eu faço pelas obras da lei? Ou pela obras da lei? Ou é pela fé? Não, é pela fé. Talvez você diga: mas eu não sou merecedor. Quem é merecedor? Ninguém é merecedor. Não, nós não somos merecedor, mas é a misericórdia de Deus que nos alcançou. Então, quando o diabo diz isto, você não merece, de verdade nós não merecíamos, mas a partir da morte de Cristo na cruz do Calvário, e a partir do momento que eu aceito o sacrifício de Jesus, eu sou uma nova criatura, e a partir de agora, não mereço, mas a misericórdia de Deus me alcança. A misericórdia do Senhor é que me alcança. O pai da mentira, ele usa a ferramenta do mérito de justiça própria, porque ele sabe que se nos convencer disto, ele tira o que é a nossa fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém recebe nada por justiça própria, meu filho. Para com isto. Tem gente que bate no peito. Eu escutei hoje pela manhã um cara falando para mim na minha sala: não, porque eu tenho dom. Eu oro e Jesus cura, eu faço e aconteça. Eu fiquei olhando para ele assim e falei: que Deus tenha misericórdia de você, miserável. Por quê? Que isso, irmão? Se não for a misericórdia do Senhor, nós não chegamos. Então o diabo, ele tem colocado essa mentira de que nós não merecemos. A verdade é que recebemos salvação, cura, milagres pela graça através da fé. Exercite a sua fé, coloque a sua fé em prática, permita que o Espírito Santo possa te mover, que o Espírito Santo possa de verdade se alegrar com aquilo que você vai exercitar. Aqui que eu vou exercitar a minha fé, eu creio piamente que Deus é poderoso. Eu me encontrei nessa minha viagem com um grande amigo. Fazia 20 e poucos anos, 30 anos que nós não ouvíamos. E quando ele me viu, ele me abraçou muito, mas me abraçou tão forte assim. E falou: pastor, parece um sonho que o senhor está aqui na minha casa. E ele começou a falar de algo que 30 anos atrás aconteceu. Ele tinha vindo de um relacionamento amoroso difícil. E ele cooperou comigo durante 9 anos numa igreja. Depois eu assumi outra igreja, depois de 2 meses, ele morava perto daquela igreja, ele mudou-se para lá e foi cooperar comigo lá. Chegando lá, tinha também uma moça que tinha um relacionamento doentio, terrível. Namorava há 8 anos, mas era uma escrava do cara. E ela foi conversar com a pastora. E a pastora deu o conselho para ela que devia ter dado. Ela largou aquele relacionamento doentio
E um dia ela é procurada por esse moço, querendo namorar com ela. E ela ficou assustada. Vindo de um relacionamento difícil, procurou a pastora de novo. Pastora, esse moço, a senhora conhece? Conheço. Pastor, e aí, pastora? A pastora falou, esse aí eu ponho a mão no fogo. Pode aceitar o namoro, case-se com ele, porque você vai ser feliz. E foi o que ele falou para nós, não foi? Nos abraçou e disse, eu estou casado hoje, vou fazer 25 anos de casado. Mas porque o Senhor me aconselhou, a pastora aconselhou a minha esposa. Hoje tenho 2 filhos, bem-sucedido, tem casa na Europa, um homem de Deus. Sabe, o que é isso, gente? Exercitar a fé. Crer que Deus é poderoso para mudar a situação contrária. Não porque você mereça. O diabo pode dizer, você não merece, eu não mereço mesmo, mas a graça de Deus me alcançou. Ninguém merecia, nós não merecíamos, mas fomos alcançados pela graça. Se você foi alcançado pela graça, glorifica a Deus e fala, Senhor, eu recebo pela tua infinita graça. O que mais ele fala? Por isso que lá em Efésios está escrito, porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Está aqui, ó. Eu vou me gloriar, não. Toda honra e glória seja dada a Deus. Segunda mentira. Você é pecador, você não vai receber nunca. Você? Só você sabe o que você fez no passado. Não tem um filme assim? Né? Como é que é o filme? Eu sei o que você fez não sei na onde. Isso no verão passado. Então o diabo vive falando assim, eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei. Você não vai receber nada, você não merece. Você é um mentiroso, pecador, você é um adúltero, você é um fornicário. Eu era mesmo. Eu fui. Mas o sangue de Jesus me libertou. Eu era isso tudo. Né? Não contam que o pai da reforma, o diabo apareceu lá e começou a escrever numa lousa os pecados dele? Né? E o diabo foi escrevendo, você quer fazer o quê? Você quer reformar a igreja? Você é isso, pá. E ele não prestava mesmo, não pensa que o cara era gente boa, não, porque não valia nada. Primeiro que era um bebum desgraçado. Aí o diabo começou a escrever, você, pá. Depois embaixo ele escreveu, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Então, pera um pouquinho, como é que é você pecador? Eu sou pecador. Você não é digno. Quando nós aceitamos essa mentira, é porque nós não nascemos de novo. Quando você nasce de novo, você não é a mesma pessoa. Você nasceu de novo, você é outra pessoa. Você deixa o pecado. Você deixa de pecar. Você deixa de ser adúltero, fornicário, ladrão, enganador, mentiroso. Você agora é uma outra pessoa. Você é luz diante das trevas. E o diabo vem falar para você que você é pecador. Eu era mesmo. E eu não valia nada. Quando eu olho para trás, eu tenho vergonha. Mas tem uma coisa, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 5, versículo 21, ele diz, o qual não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele quem? Jesus. Meus pecados foram apagados. Toda a condenação que estava sobre nós foi apagado. O Senhor, pelo seu sacrifício hoje, nos justifica diante do Pai. Mas tem muita gente falando, sabe o que é? O meu passado eu fiz acontecer. Mas espera um pouquinho, você desceu as águas batismais, você confessou que Jesus Cristo é o Senhor, pare de acreditar no diabo. Pare. Tome posse daquilo que Deus te deu. Pare de ser enganado pelo inimigo da sua alma. Nós precisamos crer no que Isaías, há 700 anos antes de Jesus nascer, ele diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras
fomos sarados, louvado seja o nome do Senhor. Pecado, eu era mesmo, mas eu fui sarado pelo sangue, eu fui sarado pelo sacrifício do Senhor Jesus. Quando o diabo te falar, expulse, diga: Senhor, diabo, olha aqui, eu era mesmo, mas hoje eu sou justificado diante de Deus pelo sangue de Jesus. Glórias a Deus! Quando você olha para aqueles 10 leprosos, quando você olha para a mulher adúltera, você fala: puxa vida, 10 leprosos foram curados. Uma mulher pega no ato do adultério foi curada. Curada no sentido espiritual. Vai e não peques mais, eu também não te condeno. Foi o que Jesus disse para ela: eu também não te condeno. Cadê teus acusadores? Foram embora. Eu também. Vai e não peques mais. Acabou. Ali estava a libertação, as correntes sendo quebradas. Não era mais pecadora, agora era uma serva do Senhor Jesus. Jesus já resolveu o problema do pecado, aonde? Lá na cruz. João 5,14 diz: olha, já estás curado, não pequeis mais, para que não te suceda coisa pior. Então eu preciso viver uma vida de santidade, né? O que eu não posso é dar legalidade ao pai da mentira. O que é dar legalidade a ele? Eu acreditar nele. Eu acreditar. Eva, quando a serpente conversa com ela: por que você não come? Não, porque Deus falou que lá não é para comer não. Por quê? Ele falou que não é para comer. Ué. Ele falou que o dia que eu comer, eu vou morrer. Mentira, não vai morrer não. Não vai morrer não. Pode comer, que é coisa boa. E ela comeu. E ela morreu, não morreu não. Não morreu fisicamente. Mas espiritualmente ela morreu. E agora tinha necessidade do Salvador. É o que Deus falou lá, que de você nascerá um que pisará a cabeça da serpente, ele vai ferir o seu calcanhar, mas a serpente vai ser esmagada. Ela morreu espiritualmente, ela foi tirada do jardim, junto com o seu marido. Acabou a comunhão que eles tinham com Deus. Deus falava com eles na virada do dia, todos os dias. Não tinha mais. Agora eles tinham necessidade de quê? Do Salvador. E eles morreram esperando o Salvador. Eles não viram o Salvador. Ficaram esperando esse Salvador. Eu não posso dar legalidade ao inimigo. Não aceite esse espírito de condenação, porque o espírito de condenação gera dúvida. Por fim, qual que é a outra grande mentira do pai da mentira? Eu não consigo. Eu estou duvidando. Este é uma das maiores mentiras que o pai da mentira tem colocado nas nossas mentes. Ele fala sempre na primeira pessoa, sempre. Eu não consigo me libertar, eu não consigo deixar de ver pornografia, eu não consigo deixar de viver uma vida dúbia, eu não consigo crer, eu não consigo ser um cristão à luz da Bíblia, de verdade eu não consigo ser feliz, eu tenho dificuldade de perdoar, sabe, não dá para mim, eu não consigo amar. O pastor vive falando para a gente participar de um pequeno grupo, mas eu não consigo me relacionar. Irmão, você está dando ouvido ao pai da mentira. Nós fomos feitos para se relacionar. Nós fomos feitos para estar juntos. A minha esposa estava comentando comigo antes de ontem, sobre o trabalho que vai ser feito aqui no dia 7. E eu comecei a perguntar, como é que vai ser? Ela falou, vai ser assim, assim, assado. Eu vou dar muita preferência a este ponto. Eu falei, ótimo, certinho. Que ponto? É o ponto do momento de comunhão. Porque comunhão foi para isto que o Senhor nos tirou das trevas, para termos comunhão uns com os outros. Como é que eu não consigo? Como é que não dá para mim?
O pai da mentira, ele faz as pessoas falar contra a palavra de Deus. E muitas vezes você está proferindo palavras contra a própria palavra de Deus. Salmo 133, ele diz: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." Como é que eu não perdoo? Como é que eu não consigo me relacionar? Como é que eu não consigo crer? Como é que eu não consigo ser um cristão fiel? Para com isso, irmão. Vai se converter, vai confessar o seu pecado, procure um líder, procure um pastor e diga: "Pastor, eu estou nessa, mas eu quero me libertar." Não dê ouvido à mentira de Satanás. Por quê? Paulo fala no capítulo 4, versículo 3 de Filipenses: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece", que é quem? Cristo. Eu posso. Lá em Marcos 9, 23, Jesus disse: "Se podes", disse Jesus, "tudo é possível aquele que crê." Crê, põe a sua fé em prática e você vai ver as coisas acontecer na tua vida. O inimigo fala para a pessoa: "Será que Deus realmente quer te curar, quer te libertar?" Aí a pessoa começa a pensar: talvez seja uma provação que eu tenho que passar, eu acho que Deus está me provando, eu acho que..." Irmão, esse tempo de provação, ele existe? Existe. Deus muitas vezes nos prova. Lógico. Eu já passei por tantas provações, mas a provação que Deus permite que nós passamos é para crescimento. É para crescimento. É para você crescer espiritualmente. É para você valorizar a misericórdia e a graça de Deus na sua vida. Muitas vezes as provas vêm que é para você ter entendimento de quem você era e quem você é. Começa a olhar tanto no Velho como no Novo Testamento e você fala: "Mas não é possível." É possível sim, mas isso não impede de você alcançar de Deus o desejo do seu coração, desde que seja a vontade de Deus. Ele, pai da mentira, escraviza a pessoa. E talvez seja uma provação que eu tenha que aceitar. O inimigo escraviza sim, porque ele, de verdade, a pessoa, aceitou a mentira. E quando nós aceitamos a mentira do pai da mentira, nós ficamos de verdade no vento. Por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 6 e 7, ele diz: "Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa." A dúvida, ela mina, tira a nossa fé. Tira a dúvida, irmão, do teu coração. Irmã, moço, moça, tira a dúvida. Romanos capítulo 14, versículo 23, o escritor diz: "Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado." Tudo que eu fizer tem que ser pela fé. Pela fé. É por isso que Pedro recebe uma visão de um lenço com vários animais impuros. E ele escuta uma voz: "Mata e come." Deus livre, tem porco aí. Não, pode comer, meu filho. Deus estava mostrando para Pedro que a lei acabou. E a partir de agora é a graça de Deus. Não é esse tipo de costume, não. O que vai me salvar é a minha fé na pessoa de Jesus. Deixa eu fechar dizendo para você. Marcos 11, versículo 23 e 24, Jesus diz: "Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, ele se fará aquilo que diz. Tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires em oração, crendo, o recebereis, e será vosso." Por isso que Paulo falou: "Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece." Se você entrou aqui hoje, lembre-se da simplicidade do Evangelho de Cristo.
Milagres não precisa de coisas mirabolantes, não. É simplesmente você citar o nome do que faz milagre. É o nome de Jesus. A simplicidade do Evangelho, a simplicidade do Evangelho de Cristo é a pessoa dele, Jesus. Jesus sempre foi simples. Jesus nunca usou de artimanhas mirabolantes para... Não. Jesus gospe no chão, faz lodo, coloca nos olhos do cara e o cara está... Você está louco, é assim que Jesus fazia. O outro fala a Jesus, olha, se o senhor disser uma palavra, eu não sou digno de o senhor entrar debaixo do meu teto. Se o senhor falar uma palavra aqui, lá o meu servo já vai ser curado. Jesus falou, nunca vi tanta fé, pode estar curado. Estava curado. Não existia nada mirabolante. O que Jesus sempre quis é exercitar a fé daquele que queria alguma coisa. Só isto. Quando ele fala para a mulher, eu não posso pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorros. Puxa, mas Jesus foi tão mal educado. Não, ele estava exercitando a fé da mulher. E ela falou, na verdade mesmo, o senhor não pode, eu sou sírio-fenícia. Eu não sou hebreia. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas do seu Senhor. Arrebentou com Jesus. Era o que Jesus queria ouvir. Puxa vida, essa aqui está com tudo. Nessa noite, se você entrou aqui em desespero, porque o teu casamento está sendo destruído, a sua saúde, como nosso irmão testemunhou, o médico diz, olha, você vai ficar vendo isso a vida toda. Ele não aceita isso não. A tua vida espiritual está destruída, as suas finanças, a sua família. Eu vim aqui hoje como profeta de Deus para dizer a você, não acredite na mentira do diabo. Deus é poderoso para mudar a tua vida. Baixa a cabeça, vamos orar agora. Pai.